Os Estranhos capítulo 2 acabou de estrear nos cinemas, dessa vez continuando a história do capítulo 1 de Os Estranhos, com a personagem Maya que sobreviveu e ela parou no hospital muito ferida. E mais uma vez ela vai precisar sobreviver a esses mascarados que não são mais mascarados. Estou certo? Eu assisti esse filme nos cinemas e tem um detalhe que estragou o filme. Mas antes de contar um pouco pra vocês sobre Os Estranhos capítulo 2, eu peço pra você deixar sua sessão de like aqui embaixo e se inscrever no canal pra fazer parte do clube de cinéfilos mais chato da internet. Do you like scary movies? Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do cinema, seja muito bem-vindo. Lançado em 2025 com a direção de Renny Harlin, Os Estranhos capítulo 2 vai contar a história da Maya que sobreviveu aos últimos ataques dos estranhos no primeiro filme. E a Maya que sobreviveu no último filme acabou parando no hospital. E o filme meio que já começa nessa ideia do hospital, de sobreviver no hospital, aquele slasher de hospital, porque eu sei que tem vários, mas cara, não tinha como, tipo assim, não lembrar de Halloween 2. Logo no início do filme tem as cenas dela no hospital, cara, e tipo assim, é muito parecido com Halloween 2, muito. Eu acho até que foi uma referência que eles fizeram, de repente até algum tipo de homenagem, eu não sei, mas é muito parecido com Halloween, cara. Sinceramente, esse filme, cara, ele tem vários problemas. Eu vi muita gente reclamando sobre esse filme, falando muito mal dele, mas cara, calma, ele não é tão ruim assim, tipo, de certo modo eu gostei dele. No geral, ele é um filme legal, ele é um filme ok. Se você comparar ele com o capítulo 1, cara, esse ganha tipo de 10-0, com certeza. Esse filme é muito mais impactante, as cenas dele são muito mais impactantes, as cenas de perseguição, você realmente fica tenso e você fica torcendo pela personagem, porque apesar de ser a mesma atriz que interpretou uma série adolescente aí, né, tipo, ela atua muito bem nesse filme. Eu tenho que dar esse crédito pra ela porque ela é realmente muito boa e te convence. Então, basicamente, o filme vai girar em torno dessa sobrevivência da Maya, tipo, o filme inteiro. E eu achei que esse filme ia ser aquele filme mais teen, sabe? Aquela pegada mais terror teen ali, com aquelas frasezinhas de efeito e tudo mais. A protagonista que tá evoluindo ali, só que é de uma forma bem ruim, bem clichê, sabe? Mas não teve isso. Um dos grandes pontos aqui que é negativo desse filme é o lance das conveniências. Cara, tem muita conveniência nesse filme que você fica, meu Deus do céu. Chega até a ser desgastante e irritante de tanta conveniência ruim que tem nesse filme, o que ajuda a facilitar mais o andamento do roteiro e para onde o filme quer chegar. O desenvolvimento da Maya, por exemplo, é um desenvolvimento legal, diferente dos outros personagens, porque parece que eles são bons atores, a maioria dos personagens ali são bons atores, só que eles são muito mal desenvolvidos e eles só servem para unicamente uma função, que é assustar a Maya. Para quem viu o trailer, aparentemente dá a entender de que os mascarados já são revelados ali logo de cara, mas não. E esse é um dos principais problemas pra mim desse filme, cara, e não só desse filme, mas de diversos outros filmes, de certo modo, são antigos e que viraram um clichê. E qual seria esse clichê? Sendo que eu já citei em outro vídeo sobre a história dos estranhos, inclusive se você não viu, só você clicar aqui, tá? Aquele clichê onde um personagem conhece uma cidade, conhece o lugar, conhece pessoas, e todo mundo ao redor dessa pessoa ali, tipo, tem que ser uma pessoa esquisita, tem que parecer do mal, tem que parecer macabro, e justamente aquela outra pessoa que não é nada disso acaba se revelando. É uma técnica tão fraca que isso, gente, isso não funciona mais, tá? Isso é extremamente fraco, tá ultrapassado. Eu já falei sobre isso no outro vídeo. E é exatamente isso que acontece nesse filme também. Tem muito personagem ali que quer parecer do mal, quer parecer um cara sinistro, uma pessoa sinistra, e não é, cara. É tipo assim, aí você fica, caraca, se você não é um assassino, se você não tá fazendo parte, nenhum desses caras estranhos aí tá fazendo coisa ruim, por que de acho você não tem um mínimo de empatia por uma pessoa que está sobrevivendo, que acabou de passar por um trauma? Caraca, tipo, isso é muito ruim, cara, isso é muito ruim. Essa falta de desenvolvimento dos personagens me irritou muito, cara. Mas como eu falei pra vocês, nem tudo nesse filme é ruim, cara. E, tipo assim, a fotografia do filme é muito legal, as cenas de tensão ali, as cenas de aflição, porque tem muitas cenas de aflição nesse filme, só que o problema tá na onda de acontecimentos e como o roteiro se desenrola pra chegar em outro lugar, em outro patamar ali do filme. Quando chega, você fica, meu Deus do céu, o que é isso? E agora eu preciso entrar no detalhe que estragou o filme, cara. Você quer explicar a origem do assassino? Ih, rapaz.
Vocês sabem que na maioria das vezes isso não funciona. E esse é mais um filme que não é diferente. Eles querem explicar a história dos assassinos, a história dos mascarados, por que eles são assim. Eles querem desenvolver ao longo do filme, querer colocar uma explicação do porquê que eles são assim, e mostrar os traços de psicopatia de cada um. E cara, é muito forçado, cara, muito forçado. Na maioria das vezes não funciona você querer explicar a história de alguém ali que supostamente é do mal ali nos filmes de terror, porque a gente sente que o criador, o diretor ali não sabe o que tá fazendo. A gente sente ali que aquilo tá forçando, entendeu? Tá forçando a barra, cara. Uma das piores coisas que eles fizeram nesse filme foi querer responder perguntas que ninguém fez. Porque, sinceramente, eu assisti o filme dos Estranhos, o primeiro, o segundo e o terceiro, que é o capítulo 1, e em nenhum momento eu fiquei falando, nossa, mas quem são eles? A graça do filme era essa o tempo todo. E você querer colocar ali uma origem dos personagens ali, dos vilões, cara, não precisa. Por favor, vamos entender aqui, vamos assenta. Isso é um slasher. Slasher não precisa de história de origem. Ponto. Ah, mas Halloween teve a história do Michael Myers, ele matou a irmã com 6 anos de idade, não sei o que. Cara, tudo bem, mas aquilo é um negócio à parte, uma situação totalmente à parte ali, porque ele matou a irmã dele ali com 6 anos de idade, mas não mostrou o que motivou ele a fazer aquilo. E eles explicam no filme que ele é pura maldade, assim como os estranhos também deveriam ser. Ah, mas aí ia ficar um filme igual ao Halloween, eles queriam fazer diferente, né? Eles queriam uma pegada diferente. Não, cara. Se vocês perceberem, tipo, 90% dos slashers não tem os slashers bons, tá? Os slashers bons, assim, não tem exatamente uma origem ali toda traçada, cara. E é o que eles tentam fazer aqui. Inclusive, dependendo da forma como você conta a história desses vilões aí, a história de origem deles, faz eles se sentirem mais fracos e eles ficam sensíveis, porque isso aconteceu nesse filme. E eu nunca vi uns caras que são mascarados ali, que aparentemente não tem dó de ninguém ali, ficar sensível ali por conta de um flashback, de um negócio. Ai, porque aconteceu aquilo, aí aconteceu isso com a pessoa. Caraca, cara, vocês são assassinos do mal, mascarados, malucos. Por que vocês estão fazendo isso? Não. Cara, vocês precisam parar de contar a origem dos personagens, desses vilões que não precisa contar, cara. Ao invés de você querer contar a história de origem dos vilões, por que você não conta mais ou menos uma história de origem do personagem principal? Porque pelo menos aí você vai ficar mais apegado ao protagonista, você vai saber toda a história, toda a trajetória dele ali, e justamente porque ele é o foco do filme, porque ele tá tentando sobreviver. E é exatamente isso que acontece com a Maya, cara. Tipo, ela tá o filme inteiro sobrevivendo ali de uma forma surreal, cara, surreal. E você vê ela sobrevivendo, você vê como ela é uma personagem forte, cara. Não tem cena forçada dela se machucando e ela tipo, não, eu tô bem, vou continuar. Você tem uma ou outra ali, mas as cenas que realmente que é pra doer mesmo, que doeria num ser humano também, na vida real, dói nela também, cara. Isso é muito legal. E o veredito de tudo é que esse filme é bom, só que esse detalhe, como eu falei pra vocês, estraga o filme. Mas e você já assistiu Os Estranhos capítulo 2? Você já assistiu inclusive os 3 filmes anteriores dessa franquia, né? Porque vai virar uma franquia. Se você não assistiu, cara, por favor, assista a história original dos Estranhos. Tá aqui do lado, tá? Porque aí você vai conseguir identificar a visão do diretor ali, como ele quis começar com essa origem dos Estranhos. Assista aqui do lado para você ter pelo menos uma visão mais ampla do que é os Estranhos, cara. E é claro, se inscreve, né?